Queridos, a palavra de hoje é para toda a nossa vida. Continuamos falando do Espírito Santo. O que mais me alegra é que vocês sabem que o ano inteiro falaremos sobre ele e vocês veem. Isso significa que o seu compromisso com ele está de pé. Alguns talvez não tiveram tempo de jantar. Alguns tiveram que medir a gasolina. Você vai com ela amanhã para o trabalho ou vem com ela para cá e você veio. Alguns não dormiram. Mas você está aqui para ouvir do Espírito Santo. Ele sabe que você veio. Isso não vai ficar esquecido, não. Isso não vai cair no vazio diante dele. Um assunto que praticamente não falei ainda é sobre espírito de santidade. Isso é algo para a nossa vida inteira. Isso é algo para encorajar quem já está de pé. Algo para me ensinar a mim e a você, para que a gente possa ensinar os próximos. E algo para libertar você que tem algum ponto, algum pé preso. Hoje o Senhor vai nos libertar. Mas queridos, vamos ler, pastor Adorno, Mateus capítulo 12, do 31 ao 39, os fariseus vieram perguntar para o Senhor Jesus. A primeira parte de Mateus 12, que vamos ler agora, semanas ou talvez meses atrás, eu preguei sobre quando ele fala pecado contra o Espírito Santo porque não vai ser perdoado. Vou repetir muito rapidamente agora, mas nos interessa a continuidade. Vamos lá, Mateus 12, 31 a 39. Estou sentindo a presença do Espírito Santo, amados. Estou sentindo a presença, a unção está aqui, o aval está aqui, a assinatura digital. Você sabia que unção remete no original para digital, toque, que hoje entendemos no português moderno que é a digital, toque do dedo, que hoje entendemos digital. A unção é a habilitação, é a aval, é digital de Deus. Quando Deus está com unção aqui, Ele está com a digital dele sobre essa reunião hoje. Mateus 12, de 31 a 39. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. 45. 44. 44. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último, estando daquele homem, torna-se pior do que o primeiro. Queridos, por que o Senhor aí ele diz, isso aconteceu, ela continua a ser... Bom, tudo bem. Então, eles chegam os fariseus lá, enquanto o Senhor Jesus está fazendo milagres, desde a hora que ele recebeu o Espírito Santo. João Batista tinha dito que o Senhor Jesus viria para nos batizar com o Espírito Santo. A prioridade máxima do Senhor Jesus era introduzir o Espírito Santo, não ele próprio, porque ele sabia que muito em breve ele já ia embora dessa terra, mas o Espírito que ficaria. Então ele toda hora dizia: foi curado, o Espírito Santo te curou, dê glória a ele.
Mas agora ele está fazendo os milagres, está curando enfermos, expulsando demônios. E os fariseus estão dizendo para todo mundo: não, ele tem pacto com os demônios, com Satanás, que é para enganar, por isso. Então nesta hora eles estavam invalidando o Espírito Santo naquelas pessoas. E se você invalida, se você faz uma pessoa rejeitar o Espírito Santo, você destruiu toda a obra de Deus na vida dela. Você destruiu na vida dela qualquer possibilidade dela ser transformada e entrar no céu. Então o Senhor Jesus diz para eles: o pecado que vocês estão cometendo contra o Espírito Santo na vida desse povo não será perdoado. Mas não é aqui que nos interessa. Vamos dar continuidade. Então ele começa a se dirigir aos fariseus e a amaldiçoá-los: seus malditos, filhos do inferno, hipócritas, víboras. Víboras é demônios, serpentes. Então o Senhor Jesus começa a dizer: vocês são malditos, não vai demorar para eu ver vocês aonde vocês estão indo no inferno. Com muita ira. Por quê? Porque eles, chamou eles de adúlteros. Adúltero é quem quer misturar dois produtos que não se misturam. Adulterar um produto é colocar no produto uma coisa que não condiz. Água e óleo é um adultério, porque não se misturam. Você vê os olhos, volta tudo lá. Então o Senhor Jesus disse para eles: vocês são adúlteros, vocês pegaram o reino genuíno de Moisés e adulteraram ele, jogaram as coisas de vocês no meio, para poderem se prostituir, roubar dinheiro, aprontar 1001, e o povo ficar tudo preso com vocês. Então ele daqui a pouco se refere ao problema principal, ao que mora dentro deles. Então nesta hora ele diz: vocês são malditos sobretudo, fariseus, porque o Espírito Santo jamais vai poder encontrar morada dentro de vocês, mas é o demônio que mora em vocês. Eu estou tentando limpar a casa, mas cada vez que eu tento limpar, mais demônios entram em vocês, porque vocês são um sepulcro aberto. A questão do Senhor Jesus era a sujeira deles, com o impedimento de deixar o Espírito Santo entrar. E nesta hora que eles dizem: dá mais um sinal para a gente, ele diz: se vocês querem que Deus mande um sinal, eu vou ter que repetir o sinal de Deus que foi dado por Jonas para aquela cidade pecadora. Quando Deus falou: eu estou te enviando para dizer que eu vou destruí-los e vão parar no inferno se não se arrepender. O Senhor Jesus diz: a única coisa que eu consigo trazer de Deus para vocês, fariseus, a única, é o sinal de Jonas, que Deus manda ele dizer: repentina destruição, vão parar no inferno, e ai de vocês se não mudarem de vida. E dentro disso ele falando no sinal de Jonas, ele fala dele próprio: mas esperem um pouco, eu também em breve vou morrer, 3 dias vou lá no chefe de vocês, no diabo, e quando eu voltar, 3 dias depois vocês vão ter que me engolir de novo, vou estar por aqui. Queridos, por que estamos abordando esse assunto? Porque o Senhor Jesus, vemos a fúria dele quando o pecado não deixa o Espírito Santo dele entrar na pessoa. O Senhor Jesus não te odeia, mas ele odeia o pecado que quer impedir o Espírito Santo. A coisa é muito mais grave do que fiz algumas coisas erradas e ninguém viu. Pedir perdão a Deus, a coisa é mais grave do que isto. É a quem você está atingindo na questão. Queridos, quando nós temos que negar o mundo, negar até certas amizades, certas comunhões, por causa que nos empurram ao pecado, nós não estamos perdendo nada. Porque o que você não pode fazer é trocar o eterno por uma coisa passageira. Você não pode, por causa de dificuldade de alma, de fraqueza de alma, porque a maior parte dos que caem no pecado são pessoas que fazem isso por fragilidade. Você às vezes pega um moço, que toda vez que ele encontra com aquela moça que o diabo mandou na vida dele, todo mundo vê, e ele acaba caindo na lascívia com ela, acaba esquecendo os princípios de Deus. Você vai ver, na maioria dos casos, ele fala: é porque eu sou carente, é ela que me dá atenção. Às vezes o inverso, é ela. Mas por que você dá a sede para isso? Porque carência, nem sempre é porque a pessoa quer fazer coisa errada. Alguns ficam nos vícios, impedindo o Espírito Santo de apoderar-se do seu corpo, porque lhes falta algo na mão, lhes falta algo na boca, lhes falta um complemento. Mas você não pode colocar, entenda isso, as suas prioridades no lugar errado. Porque entenda, quando você está decidindo pelo pecado,
você está literalmente esquecendo toda a ordem das prioridades da tua vida. Porque você não está simplesmente pecando coisas graves para depois pedir perdão. Você está ferindo a pessoa principal de toda a tua vida. Em João capítulo 3, versículos 3 a 5, um singular, um homem, um mestre da lei, um cara chamado Nicodemos, que vem da parte dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, do mestre da lei. Mas Jesus não responde no singular para ele responde no plural. Ele diz: vocês todos fariseus terão que fazer isto. João 3, 3 a 5. Nicodemos está dizendo: Jesus, o que eu faço para ser igual ao Senhor? Então, leia lá. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora 6 e 7, ele fala no plural. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Importa-te ou importa-vos? Importa-vos. Ele fala do plural. Ele diz: sabe por que eu já destinei toda a tua raça para o inferno? Porque o Espírito Santo não consegue gerar eles por causa do pecado deles. Queridos, eu tenho um exemplo, o pior exemplo para se ler dentro da Bíblia. A você, homem que está tentado, você não está perdendo nada em pôr a tua vida hoje em ordem no altar. Deus não te trouxe hoje aqui para te condenar, para te dizer: te peguei no flagrante, desde este púlpito eu vou te mandar para o inferno. Ele te trouxe para renovar o pacto com você, para te libertar mesmo. Mulher igualmente, moças solteiras, moços igualmente. Nós temos um Sansão. Se você for ler a história, em nenhum momento diz que Sansão dormiu com Dalila. Interessante. Na casa amanhã, antes de ontem, preguei a mesma Bíblia. Falei: quero que todos os pastores, enquanto eu estou pregando aqui, leiam toda essa história e me contem. É verdade, pastor, não está escrito não. A gente, lógico, imagina que ele caiu, porque ela era uma prostituta profissional. O diabo não ia deixar aquele cenário de graça. A fatura não ia sair barata. Mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele era o quê? Carente. Porque antes de Dalila, ele também tinha ido atrás de uma outra que não era prostituta, que era do povo dele, não dele, era do povo, morava em Israel, na divisa, mas no fundo ela era do povo ligado aos filisteus. Mas ele tinha assiduidade, eles eram ligados aos israelitas, porque todo o diálogo desenrola entre a família dele e dela. Ele até fala para a mãe e para o pai: olha, eu gosto dela, vai lá falar com os pais. Então nota-se que eles eram pessoas assíduas a Israel. Mas você vê que ali ele não dormiu com aquela moça, onde ele até contou uma parábola para pegar os filisteus, sobre leão morto, tal, mel, e aí ele pegou eles lá. Você vê, ele não dormiu com a moça. Então você não encontra um cara que ele está fazendo isso porque era um lascivo, um sem vergonha, que quer trair o evangelho, não. Você encontra um carente do colo feminino. Agora o diabo aproveita essa carência para empurrar ele, virou um vício. Agora, para empurrar ele para o colo, a Bíblia diz que ele deitava no colo de Dalila, pedindo para ela passar a mão no cabelo para ouvir ele e ficar lá falando baboseira. Tenho certeza que rolaram águas terríveis ali, mas a Bíblia não diz. E o que me chama a atenção, por que a Bíblia não diz? Porque a Bíblia não aponta o erro como o problema principal. O que ela aponta? Quando ela conseguiu entrar na intimidade dele com Deus, quando ela conseguiu ferir o Espírito Santo que morava nele, isso que a Bíblia aponta. Em nenhum momento a Bíblia diz se dormiu com ela ou não, mas a Bíblia diz: esta mulher, por ele ficar lá brincando de vai e vem, ela conseguiu invadir o segredo, a intimidade dele com o Espírito Santo. E quando ela invadiu, através da história do cabelo, que para Deus pouco interessa se era o cabelo, se era a roupa, o que interessava era que o seu segredo, sua vida com o Espírito Santo, sua intimidade. O pecado faz isso, igreja. Ele não apenas fere você, ele fere o Espírito Santo, que o nome já diz Espírito Santíssimo. E aí de repente ele se levanta todo amarrado. Diz que ele pensou: agora eu arranco essas coisas que vêm me perturbar, eu expulso esses demônios que apareceram no cenário. Porém,
Ele não sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Esse é o mais lamentável versículo. Não é nem o de Saul que diz retirou-se dele. O de Sansão, que era eu e você, pessoa ungida, que já experimentou vida com Deus. Vida, então é muito mais do que um Saul. É um homem que está confiando na vida com o Espírito Santo para se livrar dos demônios. E de repente ele descobre que ele já tinha ferido o Espírito Santo, tinha expulsado o Espírito Santo de dentro dele, tinha posto ele para fora do relacionamento, para fora do seu corpo físico, e aquele corpo ficou à mercê dos demônios, cego espiritualmente, cegaram os olhos naturalmente. Queridos, é questão de prioridades. Eu sei, porque todas as pessoas que têm leveza, têm frequência, seu fraco é cair. Todos me repetem a mesma frase: pastor, sabe o que eu fiz? Porque naquela hora parecia que se eu não faço isso, minha vida acabou. Eu entendo isso. Eu entendo. Por que você entende, pastor? Porque de tantos que eu atendi falam a mesma coisa. É o cara que volta para as drogas, é ela que volta para a mão do amante, ele que vai roubar tudo de novo. E eles falam: porque se eu não faço, parece que minha vida acabou. Mas amados, se você não faz, sua vida não acabou. Acabou, ao contrário. É se você faz que a tua vida acabou. Está me entendendo? Eu sei que na hora do erro, se eu não fizer este erro, acabou. Teu Senhor Jesus nasceu condicionado para levar tombos, para o Espírito Santo não ficar um mês dentro dele. Você já viu um homem que em tudo foi tentado? Em tudo, até na área sexual, em tudo foi tentado. Rapaz solteiro, o Senhor Jesus não foi para a cruz quando tinha 108 anos de idade. E toda hora que ele foi para a cruz, ele era no vigor, na sua juventude, mente muito fértil para a idiotice. Em tudo foi tentado. Você, eu, talvez fomos tentados em 10. E mal estamos sobrevivendo. Imagina em tudo ser tentado. E não cair. Por que ele não caía? Porque ele precisava honrar a presença que estava dentro dele, erguendo ele, levantando ele, habilitando ele como digital de Deus sobre a cabeça dele, dizendo: você tem meu aval, cede, filho, a mim, e não ceda para essa tentação, porque não era aprovação, era tentação. Tentação é a pessoa para cair mesmo. Provação Deus manda, tentação Deus não deixa ninguém cair em tentação. O Senhor Jesus não foi provado, ele foi tentado em tudo. Uma vontade louca para cair, para tombar, em tudo que você possa imaginar. E ele em tudo, lembrando, o príncipe, não precisa ler João 14:30, está se levantando, o príncipe desse mundo, o diabo com sua cambada, nada tem em mim. Queridos, quantos gostariam aqui de ser cheios do Espírito Santo? Levantem a mão. O Espírito Santo escolheu vocês para a morada, para serem seus amigos. Graças a Deus. Agora, não podemos entregar a casa para Ele com fedor. João capítulo 15, do versículo 13 ao 19, o Senhor Jesus diz que é questão de amizade. O Senhor Jesus diz: a minha caminhada com você de mãos dadas, o Espírito Santo morando dentro de você, não é questão de apenas te empurrar para dentro do céu, como se fosse uma fazenda e está precisando encher de gado, de cabeça de gado. Não é esse o plano da salvação que alguns têm. As pessoas que vivem obcecadas pelo erro, pelo pecado, pela lascívia, pelo caráter deturpado, pela esta coisa de eu sou assim mesmo, problemática, sempre tem problema com uma esposa, marido, com o irmão da igreja. Essas pessoas, todos nós, precisamos lembrar, amados, Deus não está caminhando com a gente apenas para conseguir nos arrancar com uma corda no pé e falar: opa, você quase foi para o inferno, mas eu segurei aqui. Não é isso, amados. A caminhada com Jesus nesta terra, com o Espírito Santo, é questão de amizade. É um amigo que confiou em você. E você representa esse amigo. João 15, 13 a 19. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Em favor de quem? Dos seus amigos. Então, se a gente fica medindo até onde eu vou errar, não vou errar, vou pecar, não vou pecar, dou uma espiada, não dou uma espiada, olha, nós abaixamos muito o nível.
Porque o Senhor Jesus não está aí para te julgar. Ele não vê a hora de você errar para te mandar para o inferno, entenda. Ele não vê a hora de te apanhar no flagrante nessa pregação para te mandar, para você sair condenado para o inferno. É questão de amizade. Jesus está dizendo: eu te dei a minha mão. Eu esperaria que a tua mão fosse santa. Quem gostaria de entregar uma mão santíssima ao Senhor Jesus? Isso é possível. Como é possível? É possível. Porque a Bíblia diz: o Senhor Jesus veio para nos libertar do pecado. É possível. É uma mão santa. A Bíblia fala: os santos, comunhão dos santos, o povo justificado pelo seu sangue. Continua. Versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Olha o que ele diz aqui: eu tenho confidenciado o segredo a vocês. Então, nós temos na Bíblia um rei, que o cara até ia bem com Deus. Ele estava indo bem. Mas chegaram os babilônios, chegou visitante. Davi chegou a cair uma vez só. Glória a Deus, Davi é meu líder espiritual na Bíblia. Mas, você vê, até ele que deu trela, tombou, recebeu um viajante. Natan falou: veio um viajante, e você não soube negociar. Você não soube negociar. O argumento dele foi mais forte que o teu. Você não soube o que estava pondo em xeque. Davi ficava em Salmo 50, 51 dizendo o quê? Deus, eu sei que o Senhor me perdoou, mas por favor não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia quem ele tinha ferido quando fez aquilo. Agora esse rei recebe os de Babilônia. E ele leva eles na intimidade com Deus. Aquilo que Deus tinha dado a ele, porque esse rei era homem de Deus. Então Deus tinha dado a ele riquezas que ficam no centríssimo do palácio dele. No lugar mais protegido e inacessível do palácio. Era a sua comunhão com Deus, eram as riquezas, era o segredo de Deus com ele, que não pode ser revelado. E ele vai lá e mostra. O pecado, queridos, vai direto na sua comunhão com Deus, direto na parte mais íntima que você tem com Deus, para ferir aquilo que mais fere o coração de Deus. O tesouro que ele tem plantado em você. E o que Deus falou para ele? Porque você expôs a eles, você deixou isso acontecer. Isso não aconteceu porque o pecado era mais forte. Você tomou a decisão. E você mostrou para eles a nossa intimidade. Agora eles vão rir de nós dois. Eu como teu Deus e você como meu servo na terra. Vão invadir. Teus filhos não vão conhecer isso. Esse conhecimento, esse tesouro que eu te dei para repassar a eles, não será repassado. E tudo vai ser levado. Aqui Deus estava se referindo aos bens materiais que ele mostrou? Não, igreja, porque ele diz que dinheiro vai e vem, Deus dá muito mais amanhã. Ele está se referindo ao seu segredo com ele. Sansão, é meu segredo, é minha intimidade com você. Então se você sai daqui agora e tem uma proposta, tem uma situação, tem uma amante, tem um vício, e tem algo que você tem que abandonar, Deus está insistindo com você. Pastor, mas eu não tenho nada disso. Em que eu estou aproveitando essa pregação? Há milhares à sua volta que precisam ouvir isso, meu Deus do céu. Porque a Bíblia diz: a você que já sabe trabalhar com terra, então aplana o caminho, para quem não pode andar, sair até correndo dentro dela. Queridos, Deus chega e diz: eu te dei coisas íntimas, mas o pecado quer ir direto ali. Amados, nós vamos nos limpar por causa do que Deus está para pôr nas nossas mãos. Isso não pode cair em vaso que está fedendo algo lá dentro. Que Deus tem que viver limpando quando era para estar enchendo já o vaso. A maior drenagem do vaso é o pecado. Toda a história bíblica prova isso. Todos os homens e mulheres que tenderam para o pecado perderam frutos, morreram em aborto, morreram para dar à luz. Você tem uma situação na Bíblia, Lia e Raquel. Raquel, a privilegiada, a maravilhosa. Essa Raquel também na Bíblia era adúltera. Queria misturar dois produtos que não se misturam. Sai da casa do pai,
Deus fez um milagre com Jacó, ela viu Deus fazendo um milagre com Jacó. Jacó avisa antes, Deus me apareceu, o anjo falou que vai fazer algo, eu vou sair rico, nós vamos poder ir embora, vai nos libertar. Ela diz, amém, meu pai não presta mesmo, mas eu só saio se eu continuar com os meus ídolos. 5. E levou embora. Você vê Deus lá na frente tendo que dizer para a nação deles todinha, tirai os ídolos do vosso meio. Ela foi dar à luz um fruto, o sangue de Jesus tem poder, quase não escapa, na segunda morreu mesmo, não dá fruto. O pecado, essa coisa escondida debaixo de algum lugar. O que é o camelo? A Bíblia diz que ela colocou debaixo da onde ela senta no camelo. Camelo é Deus fala, é o que vai trazer provisão, é o que Deus designou para a tua vida. Mas ela colocou coisas ali, contaminou aquilo. Ela já não podia dar fruto. Morreu prematuramente. No meio do caminho, não viu colheita. Não viu o que Deus prometeu a Isaac e a Abraão que daria para Jacó. Não viu nada disso. Queridos, o pecado consegue fazer isso. Ele amarra a sua vida inteira. E o pior, ele manda o Espírito Santo se retirar. Continua lendo. Do 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome Ele vô-lo conceda. Há algo que vai ser tirado para fora de dentro de vocês, maravilhoso, por causa da comunhão com o Espírito Santo. É questão de frutos bons, é questão de Deus querendo dar o melhor para vocês. Isso não pode cair em vaso sujo, podre, mãos contaminadas. O Espírito Santo vai nos libertar hoje, e nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Nós vamos sair daqui prontos para uma nova jornada, prontos para envergonhar os demônios que queriam amarrar a sua vida inteira. Quem diz amém a isso? Pastor, você vive dizendo empurrar o Espírito para fora. 1 Tessalonicenses 5,19 é o versículo mais terrível da Bíblia, que é composto de 3 palavras e um tal de O. Leia lá. O mais curto da Bíblia, depois de Jesus chorou, esse aqui. E é o mais perigoso da Bíblia. Jamais aconteça isso na tua vida. Oro que jamais se cumpra esse versículo na tua vida. Seria a maior desgraça eterna da sua vida. Esse versículo aí. 1 Tessalonicenses, achar Tessalonicenses, Filemão, é pior se tivesse uma Bíblia dos outros que tem Macabeus, tem Judite, aí que você se enrola todo. Vai lá. Tem que estar muita santidade para achar Filemão. Tem uns aí que, olha, leia. 1 Tessalonicenses 5,19. 5,19. Não, eu sei de cor. Extingais, já é a segunda palavra, verbo aí. Não apagueis ou não conta, leia. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, não empurre para fora. Ué, o Espírito Santo saiu de Saul, saiu de Sansão. Quem te falou que ele não sai? Quem te falou que ele não se retira de uma pessoa? O maior medo de Davi era que se retirasse dele depois daquele pecado. Queridos, Paulo dizia assim para os filhos espirituais dele numa certa cidade: vocês começaram cheios do Espírito Santo, eu deixei vocês fervorosos, cheios do Espírito Santo. Do jeito que vocês estão querendo justificar o pecado no meio de vocês, vocês começaram no Espírito e estão querendo terminar na carne. Essa vai ser a maior desgraça da sua vida. Amados, eu estou enfatizando aqui que uma das pregações do Espírito Santo é: não fira a pessoa mais sublime da Trindade que mora em você por causa do pecado e uma coisa passageira que você não vai poder levar a cabo na tua vida. Porque você sabe, homem e mulher, jovem, você sabe que o pecado mais cedo ou mais tarde você vai ter que largar. Não embarque numa coisa que você sabe que mais cedo ou mais tarde vai te deixar estrago e você vai ter que largar. Embarque toda a tua vida, invista todos os teus momentos com o Espírito Santo, porque esse eternamente você não vai ter que largar. Eternamente você vai ficar com Ele e você está selado com Ele até o dia da salvação. Não precisa ler Efésios 4:30. Selados, todo mundo diga selados, até o dia da redenção. Então nós não fomos redimidos ainda.
Estou terminando com isso aqui, falta só uma referência. Nós não fomos redimidos. Se é selados até o dia da redenção, o que o Senhor Jesus diz? No dia do juízo, que é na hora da morte, na hora de passar dessa vida, eu quero ver suas obras. O que ele fala em Ezequiel? Se o justo, confiando na sua justiça, começar a aprontar por aí afora. O Senhor Jesus falou, eu vos escolhi do mundo. Nós não terminamos João 15, não foi, pastor? Você leu o 19 em João 15? João 15 lá, leia 18, 19. A redenção ela não aconteceu ainda, amados. O que Paulo falou? O que Pedro nos ensina? Quem está de pé, cuide que não. Então ainda não aconteceu a redenção. Não brinque com o que é eterno na tua vida. Não troque o eterno pelo passageiro. João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. O que é odiar? Você é meu inimigo de morte. Como é que o demônio vai se intitular teu inimigo de morte se você faz exatamente o que ele manda você fazer? Aí fica estranho. Como é que eu posso ser inimigo dos demônios se eu faço exatamente o que eles mandou eu fazer? Só tem um jeito para os demônios me odiarem, se eu só faço o que o Espírito Santo quer que eu faça. Vocês vão sair daqui hoje cheios da presença do Espírito Santo. E vão ter força para negar todo o poder do pecado. Não vai precisar fazer a coisa gradativamente, não. Hoje eu largo um pouquinho, daqui a um mês mais um pouco. Para com isso. Hoje você vai sair liberto. É uma decisão. Continua lendo. Versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Dele vos escolhi, é questão de escolha. Jesus escolheu você desse mundo inteiro para andar com você, pôr o Espírito Santo dentro de você. Questão de prioridades. Terminando, queridos, tem 3 verdades nesta referência. Terminamos aqui. Tiago 4, 4 a 7. Aí não precisa ter tanta santidade para achar. É um dos últimos livros da Bíblia, depois de Hebreu. E deve ser aí mesmo. Se a Bíblia for igual a minha, a sua deve ser isso aí. Tiago 4, de 4 a 7. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tanto a versão que diz adúlteros quanto a que diz infiéis é a mesma. As duas estão corretas. No original é a mesma coisa. Você me enganou. Infiel é aquele que enganou. Você me enganou. Então Deus diz, leia de novo o 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Sabe o que os demônios dizem para nós quando nos convencem a fazer o erro? É que esse versículo é só para os outros. Quem te disse? Porque a Bíblia diz em Mateus 7 que os que chegam lá e Jesus diz, malditos que vão para o inferno, nunca vos conheci. Eles não dizem um dia na vida fizemos milagres. Dizem até o dia da gente morrer, pregávamos, fazíamos milagres, andávamos no poder, profetizávamos. Queridos, não tem esta coisa do versículo só para o outro. A Bíblia diz claramente que Deus vai nos libertar exatamente hoje e agora. A coisa não é para amanhã de manhã, não. É agora. Porque nós não podemos sair daqui como inimigos de Deus. Você pega a tua riqueza e você dá para o teu inimigo. Você pega as tuas armas de defesa e dá para o teu inimigo. Você pega teus filhos e dá na mão do inimigo. Não. Mas o Espírito Santo diz para nós hoje que se a gente continuar atrás do pecado, nós já somos inimigos. Sabendo ou não. Sansão, sabendo ou não. Enquanto está se demorando com essa história aí, faz tempo que eu já não estou aí. Repito, ninguém vai sair daqui condenado. Daqui a pouco as escamas vão cair, as correntes malditas vão cair, e todos nós, começando por mim, o principal, nós vamos sair limpos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, prontos para destruir o inferno e trazer o melhor de Deus para a nossa vida e nossas casas. Tua família precisa de você, precisa disso. Tua família precisa de você em pé. Não importa se você é o filho menor da casa como Davi, ou se você é o ancião que é o Josué. Tua família precisa de você de pé. Tua família precisa que você não tenha acordo com os demônios. Tua família precisa que você traga proteção para a tua casa inteira, para na hora do aperto saber a quem recorrer. Aleluia. Leia lá agora Tiago 4, 4 a 7. Leia o versículo 5.
Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito. Pera um pouco. Está dizendo, você está sendo infiel, adulterando dois produtos que não se misturam quando quer ir no pecado, se constituindo inimigo de Deus. No versículo 5, porque a questão está ligada ao Espírito Santo que mora dentro de você e tem um ciúme enorme por você. Você já viu o ciúme? Alguém já teve ciúme aqui? O cara está assim e ele acha que a esposa está olhando para o outro. Você já viu a situação? Fica nojenta. Por isso que, graças a Deus, quando casei, não peguei uma Dalila antes de ser uma Maria Madalena antes de ser liberta, uma Pombagira, certo? Uma Maria Padilha de preferência. Então, nunca tive que passar por isso aqui. Mas você já pensou? Aí está olhando. O ciúme é uma coisa que desconcerta completamente a pessoa. Diz que o Espírito Santo fica deste jeito quando você fica olhando para aquele lado ali. Não aqui que esse é um príncipe de Deus, hein? E não aqui que esse é EBF. E não aqui que é o povo. Algum lugar no inferno lá embaixo. O Espírito Santo fica com ciúme. Ele fica desconcertado. Em vez dele dialogar com você, te habilitar, te confidenciar segredos, revelar no teu espírito cada vez mais o teu chamado, o que Deus vai entregar, o que Ele vai fazer, ele tem que parar tudo isto. E ele entra num clima horrível. Ele chora até com gemidos inexprimíveis, porque o filho que ele tem, a filha, a sua casa, templo dele, nós somos tabernáculo, templo do Espírito, como a Bíblia diz. Essa pessoa está olhando lá para baixo e está querendo fazer coisa. O sangue de Jesus tem poder. Longe de você tal coisa. Hoje você vai voltar a olhar para cima. Aleluia. Terceiro, pode aplaudir isso mesmo. Terceiro e último ponto de Tiago capítulo 4. Além de não serem fiéis, porque a questão é de espírito, tem a última. 6 e 7. Tiago 4. Tiago 4, 6 e 7. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É questão de humildade, queridos. O soberbo diz assim: minha carne em primeiro lugar, meus desejos, minhas vontades. Esse é o soberbo, essa é a soberba. E aí se constitui inimigo de Deus, e Deus começa a te empurrar para trás. Se Ele te empurrar para trás, é para baixo. Ele começa a dizer: olha, você está criando uma inimizade entre nós dois, não deveria ser assim. Eu confiei em você totalmente, eu me abri para você completamente. E Deus começa a empurrar. Mas quem é humilde? Humilde é José. Tinha as mesmas necessidades de Sansão e muito mais, porque Sansão tinha a honra da nação inteira. José estava ainda vendido como escravo por erro e pecado que não fez injustamente. Não só nos desejos de um moço no auge, na flor da sua idade, ainda é exatamente a dona de tudo. Ou seja, ela vai entregar tudo. Se ele toca nesta mulher, ele supre sua necessidade natural. Ele tem afeto não proibido, porque é a dona. E tem mais, ele agora é senhor de tudo através dela. Mas o que ele faz? Eu não vou te tocar, mulher, porque o que mora em mim vale muito mais do que isso. O que está em questão não é negociável. Você, mulher, não está sabendo negociar e deu no pé. Olha o que Deus fez na vida deste humilde. Aplaude a Deus pela sua vida, que está sendo liberta e liberto hoje. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, levante a mão de verdade. Aleluia. Quem quer se limpar do mundo, da sujeira do mundo, da podridão do passado, levante a sua mão. Eu já levantei a minha. Põe a mão no teu coração e repita comigo: Espírito Santo, eu ouvi a tua palavra. Eu já sei que é questão de prioridade. Peço perdão ao Senhor se tenho empurrado o Senhor para fora com a minha sujeira, com meus desejos. A partir de hoje eu abro o meu coração outra vez, completamente, para o nosso relacionamento. E eu convido o Senhor,
volte a ocupar na minha vida o primeiro lugar das minhas decisões, dos meus sonhos, dos meus desejos, de tudo que eu sou. Espírito Santo, eu entrego nas tuas mãos meu espírito, minha alma, meu corpo físico, e peço ao Senhor, me ajude a ser humilde diante do meu Deus. A partir de hoje, eu expulso a praga do pecado, a voz suja dos demônios, eu expulso da minha vida, e renovo a minha aliança com meu Senhor Jesus. Diga isto: Senhor Jesus, perdoa-me de todo o pecado, lava-me com teu precioso sangue, renova comigo a tua aliança, porque o Senhor é o Senhor absoluto da minha vida. Em nome de Jesus, aplaude a Deus, amém, amém. Daqui a um minutinho eu vou estar orando por vocês, amados, e correntes vão cair. Quando o Senhor me mandou falar sobre este assunto, porque eu tinha outro para trazer, desde terça e esta quinta, Ele me falou: você fala isto para eles, porque os inimigos, ele se nega a dizer diabo, demônios, ele diz os inimigos, os seus inimigos, os inimigos deles, estão cercando eles com situações para abortar tudo que eu estou fazendo nas suas vidas. E diga para eles que eu os amo. E quando eles se referem a mim, se referir quando ora, quando eles se referem a mim, diga para eles que eu escuto eles muito bem. Aplaude Ele mais uma vez em nome de Jesus.